doutor Gilberto, que prazer recebê-lo, muito bom te ter aqui. É uma honra ter o senhor como colunista do Tudo por Você. Obrigado, Andréia. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade. Também é um grande prazer poder participar do teu programa e tentar esclarecer dúvidas sobre cardiologia de modo geral e também sobre uma área específica que eu atuo diretamente, que são os procedimentos por catéter para tratamento das doenças cardiovasculares. E a nossa audiência, doutor Gilberto, vai ver que existe aí muitos procedimentos aí, muitas novidades nessa área, doutor Gilberto, que realmente são consideradas revolucionárias, né? Sem dúvida, a cardiologia dentro da medicina talvez seja a especialidade que mais evoluiu nos últimos anos. Então, a cardiologia, a gente costuma brincar que a cada 2, 3 anos as diretrizes ou as indicações ou os tratamentos mudam de maneira muito expressiva. Então, a atualização constante é fundamental para a gente poder oferecer para os nossos pacientes o que tem de melhor no sentido tanto de prevenção das doenças cardiovasculares, quanto também de tratamento daquelas pessoas que já possuem algum problema estabelecido. Então, o doutor Gilberto vem aí para trazer muita informação de utilidade, realmente, utilidade pública importantíssima. Quanto mais informação a gente tiver, né, doutor Gilberto, sobre esses assuntos, com certeza maior a nossa chance aí de evitar algumas doenças e de evitar alguns óbitos também. Com certeza. A gente tem que lembrar que as doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral e outras afecções, são a principal causa de morte em adultos no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é realmente uma epidemia que, em parte, é derivada do nosso estilo de vida pouco saudável que a gente tem hoje em dia, né? Muitas pessoas não se exercitam, a nossa dieta é meio caótica, para dizer o mínimo, né? E também tem outra coisa muito importante, que é a prevenção. As pessoas têm que se acostumar a fazer uma revisão com o cardiologista, assim como elas fazem com o ginecologista, as mulheres, ou os homens com o urologista. Então, a partir de uma certa idade, é interessante que pelo menos uma avaliação cardiológica seja feita. De qual idade, doutor? Normalmente se recomenda que homens a partir dos 40 anos e mulheres a partir dos 45. Certo? Porque a gente tem a possibilidade, eventualmente, de detectar doenças que ainda estão numa fase inicial, que não se manifestaram totalmente ou que têm manifestações que às vezes não são valorizadas pelo paciente. Então, nos dá a oportunidade de intervir, né, com tratamentos que podem ser por medicamentos ou eventualmente algum procedimento por catéter, que pode evitar a ocorrência dos eventos cardíacos maiores, como a gente chama, que o pior deles é o infarto do miocárdio e a morte súbita também. Então, é importante, né, em algum momento da vida, e normalmente é quando a pessoa entra na meia-idade, que se cheque os níveis de pressão arterial, o colesterol, a glicose, que também é outro fator de risco importante, e também se avalie, né, o estilo de vida dessa pessoa, para a gente poder determinar se tem alguma coisa que a gente pode fazer para fazer com que essa pessoa possa viver de maneira mais saudável e por mais tempo também. Doutor, e com que frequência? Uma vez ao ano, depois homens depois dos 40, mulher depois dos 45 anos, uma vez por ano seria o indicado para procurar se não tem algum problema específico? Se a avaliação inicial não mostra nenhuma alteração significativa, ou seja, a pressão está bem, o colesterol também, glicose também, às vezes a gente pode espaçar um pouco mais, esperar 4 a 5 anos para fazer uma reavaliação. Aqueles pacientes que têm história na família de doença cardíaca precoce, ou seja, antes dos 40 em homens ou antes dos 50 em mulheres, bom, esses talvez tenham que ser acompanhados de uma maneira mais próxima, né? Porque eles têm um componente genético que pode, eventualmente, né, facilitar ou propiciar que essas doenças possam aparecer. Então, a vigilância em quem tem um histórico familiar ruim de doença cardiovascular, certamente tem que ser diferente de uma pessoa que nunca teve nenhum problema e que na família não tem ninguém com infarto, acidente vascular cerebral ou morte súbita também. Já vou passar para a Jéssica, mas antes disso, doutor, até falar o quanto é importante a gente falar disso, porque a gente não tem uma data específica para falar do coração, né? Como a gente tem aí Outubro Rosa, que é um mês que se fala de câncer, não que não seja importante, todas as doenças são importantes, mas eu acredito que a gente falar mais das doenças cardiovasculares no momento que a gente tem esses dados aí alarmantes, né? Sim. É muito importante, ela estar sempre em pauta. Com certeza, né? Setembro, tradicionalmente, é o mês do coração.
né? Mas talvez a gente não esteja divulgando da maneira adequada, porque a gente observa que o impacto que tem o setembro, né, o setembro vermelho, que é do coração, não é tão grande como o de outras doenças, né, como o câncer de próstata, a questão do câncer de colo de útero também. Então, talvez as pessoas achem, o coração talvez não seja tão importante. O coração é muito importante. Né? As pessoas se preocupam com doença como câncer e outras doenças degenerativas, por exemplo, mas o coração parece que as pessoas relevam até que o problema surge. Então, acho que é o nosso desafio como cardiologistas e como profissionais da saúde, da gente sempre deixar claro, temos que cuidar bem do coração, né? Cuidando bem do coração, a gente vai prolongar a nossa vida, a gente vai viver de maneira mais saudável, vai poder aproveitar os momentos. Então, assim, o coração é o centro de tudo, né? E às vezes os pacientes se esquecem e talvez nós médicos devemos enfatizar um pouco mais essa necessidade da prevenção, de olhar para os hábitos de vida para se proteger de doenças cardiovasculares. E isso é o que o nosso espaço, aqui o nosso programa vai fazer, né, Jéssica, com esse quadro. Com certeza, né, André? Aqui a nossa audiência já está super participativa, né? E eu quero deixar também uma pergunta para o Dr. Gilberto, né? Que existem vários estudos que falam que até 2040, 250% de aumento, né, de pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares. E tem também aqui uma pergunta da Maribel Tolfo, que pergunta sobre se o infarto pode ser causado pela 4ª dose da vacina do Covid. Olha, doutor, uma pergunta aí que talvez seja um pouco recorrente em relação à vacina, as pessoas ainda têm algumas dúvidas. É impressionante como a vacina contra a Covid despertou uma série de medos, né? A maioria deles infundados, que outras vacinas que a gente usa há muitos anos nunca suscitaram, né? Então é importante ficar bem claro, não existe nenhum dado objetivo ou comprovado associando a vacina da Covid, qualquer delas e qualquer que seja a dose, com a ocorrência de eventos cardiovasculares, certo? Então é importante deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa acaba não se protegendo dessa infecção, dessa pandemia, achando que está se protegendo de ter outros problemas de saúde. Não. Se vacine, é importante. Pelo contrário, a Covid pode causar sequelas cardiovasculares muito importantes. Pode causar quadros de infecção do músculo cardíaco, a chamada miocardite, levando a quadros de insuficiência cardíaca, aumenta a formação de coágulos dentro do organismo, podendo propiciar quadros de infarto do miocárdio, de embolia pulmonar, e finalmente também até quadros de morte súbita são passíveis de acontecer com infecções pela Covid-19. Então, pelo contrário, a vacina protege, ela deve ser feita e, como eu falei, não existe absolutamente nenhum dado que comprove qualquer relação entre a vacinação e a ocorrência de problemas cardiovasculares. E esse mito ainda precisa ser quebrado, infelizmente, né? existe, né? Esse é o, vamos dizer assim, é o preço que a gente paga por uma sociedade totalmente plugada na internet, em que a informação, nem sempre de qualidade, nem sempre correta, ela acaba sendo disseminada. E, às vezes, a mensagem verdadeira, por ser menos atraente, vamos dizer assim, acaba ficando mais restrita, né? Então, tudo que é catastrófico gera manchete. A gente, né, tu como jornalista sabe disso. Né? Catástrofe vem de jornal, vem de mídia, etc. Então, assim, calma, fale com o seu médico. Qualquer dúvida em relação à vacinação, se pode ou não pode tomar, converse com o seu médico, com o seu clínico geral, com o infectologista, ou se você tiver um cardiologista, procure seu cardiologista para esclarecer essas dúvidas. Não tome atitudes baseadas em grupos de WhatsApp e mensagens na internet. A maioria delas, infelizmente, é falsa. Ainda mais no período que a gente vive, né, tão polarizado aí, então muita disseminação de notícias que não são verdadeiras. Então, por isso é muito importante sempre você saber com que está se imunizando, né? Com que está se abastecendo. Exatamente. Né? Que tipo de informação, onde está procurando essa informação, que programa é esse, qual que é a fonte, né? Se ela é confiável ou não. A internet se tornou um espaço aí muito democrático e que bom que a gente tem acesso a muitas informações, mas saber escolhê-las é fundamental, né? Saber fazer essa peneira aí, fazer realmente essa seleção é muito importante para a nossa saúde, como a gente está vendo, falando aqui sobre assuntos relacionados ao nosso coração. Jéssica, temos mais perguntas?
Temos sim, André. E aqui a Maribel Tolfo agradecendo, aqui ela agradece, ó, doutor, muito obrigada pelo esclarecimento, pois fiquei com dúvidas, porque meu marido faleceu de infarto 2 dias depois de ter tomado a vacina do Covid. Então isso também, né, esse é um espaço de muito esclarecimento, para que vocês possam também mandar suas perguntas, para que a gente possa responder todas elas ao vivo. Doutor, algum cuidado específico depois, pós-Covid? Em relação ao coração? O importante, né, é qualquer sintomatologia que possa estar relacionada ao coração, como falta de ar, cansaço excessivo, palpitações, né, ou eventualmente dor no peito, que essa pessoa procure fazer uma avaliação. O que a gente tem observado no consultório, por exemplo, em pacientes jovens, é uma quantidade enorme de gente de 30 anos, 30 e poucos anos, sem nenhum histórico na família e que se tornam hipertensos. Então, assim, a Covid realmente deixa sequelas, né? E sempre que houver qualquer dúvida em relação a algum sintoma que não ficou resolvido após o final da infecção, é importante fazer uma avaliação médica, né? Porque às vezes a gente consegue detectar problemas na fase inicial, né? A hipertensão é um deles, que na maioria das vezes é uma doença silenciosa, né? Mas a gente consegue tratar a tempo e evitar as consequências a longo prazo de uma pressão consistentemente elevada. E a Jéssica ainda tem mais perguntas da nossa audiência, Jéssica. Pergunta aqui da nossa audiência, da Rosana, perguntando se a hereditariedade é um fator relevante das doenças cardíacas. Sem dúvida nenhuma, né? Existe um componente genético que ainda não foi totalmente identificado, né? Qual é o gene que predispõe a pessoa a ter problemas cardiovasculares, mas certamente quem tem histórico na família, né, de infarto, especialmente infarto precoce, ou algum familiar que teve uma morte súbita com 30, 40 anos. Então, essas pessoas têm que ficar especialmente ligadas, porque certamente o risco delas é maior do que a população geral. Inclusive, nesses pacientes, se recomenda até que a avaliação cardiológica seja feita mais precocemente, talvez a partir dos 20, 25 anos, né? Porque o componente genético, infelizmente, a gente não consegue controlar. Ao passo que outros fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol, a gente consegue controlar, o fumo também se consegue evitar. Agora, a genética a gente não consegue até o momento modificar. Então, é importante a gente conhecer o histórico na família e se realmente tiver alguma coisa que levante suspeita sobre pessoas tendo problemas cardiológicos ou cardiovasculares precocemente, é importante fazer uma avaliação médica. Doutor, nós vivemos num país, aí o Brasil é um país que mais diagnostica, né, ansiedade, e ainda mais nessa época após pandemia, e a gente sabe que aumentou muito, né, o índice de ansiedade. A relação da ansiedade com a nossa saúde cardíaca, né? Muitas vezes, por a gente, né, não ter um conhecimento específico, a gente acaba confundindo alguns sintomas, né? Muitas vezes não prestando atenção, talvez, aos sintomas que realmente deveriam, né, ter uma atenção específica, e outras vezes se assustando, se alarmando com sintomas que talvez não sejam, né, necessários para tanto alarde. Com certeza. A ansiedade, na realidade, ela às vezes atrapalha no diagnóstico, porque em crises de ansiedade aguda, por exemplo, a pessoa pode apresentar uma série de sintomas que não correspondem à realidade, mas que são semelhantes a alguns sintomas de doenças cardiovasculares. Então, é importante fazer essa distinção, né? Uma coisa que a gente sabe, né, é que o estresse, esse sim, o estresse, especialmente a raiva, que é uma coisa que a gente, hoje em dia, no nosso mundo, é uma coisa cada vez mais comum. A gente vê pessoas no trânsito se comportando de uma maneira agressiva. A raiva e o estresse são fatores de risco para a doença cardiovascular, tanto para o desenvolvimento, quanto, eventualmente, para se desencadear um evento agudo, como um infarto, um acidente vascular cerebral. Então, o controle do estresse, né, tratar a raiva, né, a gente ser mais tranquilo, perdoar as pessoas, perdoar as situações, isso é muito importante. E já tem estudos comprovando que isso faz com que as pessoas estejam menos sujeitas a terem problemas cardiovasculares agudos. Olha que lindo isso que o Dr. Gilberto traz, né? É tão bonito um médico falando disso, porque em algum momento na medicina se afastou, né? É só a parte científica mesmo. E eu acho tão bonito quando isso acontece, essa convergência aí do médico ver o ser humano de uma
forma integral, que é o que o Dr. Gilberto faz, e a gente pensar que os nossos sentimentos realmente eles podem nos afetar como um todo, né? Com certeza. É muito interessante essa reflexão, Dr. Gilberto. E Jéssica, o que tu tem aí? Temos mais perguntas aqui. A nossa audiência super participativa hoje também. Se você quiser, mande a sua pergunta, que ainda dá tempo da gente responder aqui ao vivo hoje, né? A gente tem a pergunta do Cristiane Guedes, nos desejando boa sorte pelo programa também. E a pergunta dele é: por que as doenças do coração são as que mais matam no Brasil? Porque, infelizmente, o nosso estilo de vida favorece esse tipo de doença, né? A gente não tem tempo de se exercitar, acaba fazendo as refeições fora de casa, comendo mais do que precisa. Pior que isso, comendo de maneira inadequada, abusando dos carboidratos, abusando das gorduras saturadas e processadas, que são as piores, né? A gordura trans, que é que existe nos alimentos industrializados, que é usada como conservante pela indústria, essa é o pior tipo de gordura que tem, porque ele é a gordura mais aterogênica, ou seja, aquela que propicia mais do que qualquer tipo de gordura, o depósito de placas de gordura na parede das artérias, que é o processo que leva ao acidente vascular cerebral, à obstrução de artérias das pernas e ao infarto do miocárdio. Então, não é por acaso que isso acontece. As mulheres também, que até muitos anos atrás tinham uma vida um pouco mais tranquila, né? Porque não estavam no mercado de trabalho como elas estão hoje. Quer dizer, hoje a mulher tem jornada dupla, jornada tripla, né? Muito mais do que os homens. Então, infelizmente, existe um preço a pagar por isso também, que é a pessoa estar submetida ao mesmo tipo de estresse e à mesma falta de tempo para cuidar de si própria que os homens tradicionalmente têm, né? Além disso, certos hábitos, como o fumo, por exemplo, infelizmente a gente tem visto um aumento do número de adolescentes fumando hoje em dia, especialmente as meninas. Então, é um conjunto de coisas, né? E, às vezes, a gente fica, voltando a uma pergunta que tu fizeste anteriormente, a gente fica se questionando por que as pessoas estão tão ligadas na questão do câncer, quando as doenças cardiovasculares matam muito mais que todos os tipos de câncer juntos e reunidos por ano no nosso país. Então, talvez, é uma meia-culpa, talvez nós médicos devamos enfatizar mais isso, né? A importância de se fazer essa prevenção, a importância do diagnóstico precoce para evitar sequelas. Então, isso aí, né, o fato do coração e o cérebro, né, também matar mais é, infelizmente, consequência do nosso estilo de vida, poluição, etc. E, doutora, a gente vê pessoas tão jovens, né, que poderiam ter aí longos anos, um longo espaço, tempo de vida pela frente, que acabam sendo prejudicadas ou com sequelas, ou mesmo, né, vindo a óbito aí por doenças que poderiam ser evitadas. Exatamente. O que a gente tem visto também, outro problema grave que tem acontecido no nosso país, é a quantidade de adolescentes que fumam e que têm sobrepeso, obesidade, não se exercitam. Então, o uso de drogas é outro problema sério também. Existe, é bem documentado o efeito da cocaína, por exemplo, em causar infarto do miocárdio. Então, é um conjunto de coisas, né? É uma bomba relógio. É uma bomba relógio e a gente tem que se dar conta que as doenças, a aterosclerose, que é a doença que leva a esses desfechos cardiovasculares, ela começa na infância e na adolescência. Então, a prevenção, um estilo de vida saudável, é importante não só quando a gente faz 40, 50 anos, muito antes, pelo contrário. Isso tem que começar lá atrás, com uns 20 e poucos anos, 15 anos. Então, isso é importante. Essa mensagem a gente tem que passar para as crianças e para os adolescentes, dizendo, não, doença cardiovascular não é doença de velho. É uma doença que começa nos jovens. É o que você está fazendo hoje. Exatamente, vai se manifestar lá na frente. Mas a prevenção tem que começar precocemente. Porque quanto antes a gente começar, maior a chance de a gente evitar problemas graves lá na frente. Perfeito. E muitas vezes o jovem acha que o problema ele sempre está muito além, né? Não é com ele. Não é com ele, mas que a gente deseja que todos envelheçam com qualidade de vida. Então, tem que começar realmente desde cedo. A Jéssica tem mais perguntas da nossa audiência. Tem pergunta sim, e quem faz a pergunta é a Maribel. Ela pergunta sobre o quanto de café pode prejudicar no coração e se tem alguma medida assim, indicativa do consumo do café. Essa é outra polêmica inacabável, né? Que vira vilão, daqui a pouco é a mocinha. Essa questão do café e tal.
Não tem nenhum dado objetivo que correlacione o consumo de café com um aumento de risco cardiovascular, certo? Evidentemente, o café ele é uma bebida estimulante, ele contém cafeína, então ele pode eventualmente aumentar a frequência cardíaca quando consumido em doses cavalares, vamos dizer assim, né? Pode estar associado a discretos aumentos da pressão arterial também. Então, como tudo na vida, né, o importante é a moderação, certo? É não exagerar de nada. Porque assim a gente consegue ter o prazer de consumir essa bebida ou esse alimento sem ter o lado negativo, que é que tudo em excesso pode causar mal. Né? Mas, assim, a correlação direta entre consumo de café e doenças cardiovasculares não existe, certo? Mas bom senso sempre é importante. Sempre. E isso serve lá para o nosso vinhozinho do inverno, aquela dosezinha, porque um tempo atrás a gente ouvia, né? Ah, não, uma dose faz muito bem ao coração, uma taça. Isso hoje se perpetua ou não, doutor? Se perpetua, mas acho que o álcool é o exemplo clássico de como a moderação é importante. Porque está bem demonstrado já. O álcool em doses baixas, né? Uma taça de vinho por dia, 2 no máximo, né? não totalmente cheias, ela baixa a pressão arterial, reduz a aterogênese, ou seja, a deposição de colesterol nas artérias, ao passo que em doses altas o álcool faz o contrário, ele aumenta a pressão arterial. Então, com o álcool existe a famosa curva J. Em doses baixas, ele baixa a pressão, em doses altas, ele aumenta a pressão. Então, isso é o exemplo clássico, a ilustração de que tudo em excesso pode fazer mal. E se tu usares a dose adequada ou não abusar, ou tu vai ter algum benefício, dependendo do que for, e o vinho é um exemplo, mas no caso do café, não vai fazer nenhuma diferença você tomar seu cafezinho depois do almoço ali, sem nenhuma culpa. Doutor, nós vamos falar depois no segundo bloco sobre os procedimentos, né, que falamos que são vários, muitos, e que trazem aí um retorno muito significativo para os pacientes. Mas antes disso, inclusive de ver com a nossa audiência ali mais perguntas, eu queria saber se existem outras doenças, né, como a pressão alta, que o senhor diz que ela é silenciosa. Tem algumas doenças cardíacas que também podem ser silenciosas, a gente nem imaginar que a gente está né, com esse problema e daqui a pouco ali na frente ocorrer algo bem mais grave. Pode, porque a pressão alta é um exemplo, né? O colesterol alto também não causa sintoma nenhum, né? Apenas quando se manifesta como uma obstrução importante em alguma artéria, né? E o mais importante que tudo, às vezes sintomas que não são totalmente típicos, né? Mas que são sugestivos de algum problema cardiovascular, não são valorizados pelo paciente. Eu, algum tempo atrás, escrevi um artigo para um jornal aqui de Porto Alegre falando sobre morte súbita, que é uma experiência de consultório que eu tenho, né? Que a maioria dos pacientes que apresentou morte súbita e foi ressuscitado, né? Porque fez algum procedimento ou foi atendido a tempo, se a gente for esmiuçar bem a história, não foi a primeira manifestação aquilo ali. O paciente já vinha sentindo alguma coisa estranha nas semanas ou meses anteriores e não valorizou. Então, embora os livros de medicina digam que a doença de coronária, né, que é o infarto do miocárdio e a morte súbita, em mais ou menos metade das pessoas é a primeira manifestação, se a gente for conversar bem com os infartados e tudo, a gente vai ver que um número maior do que esses 50% sentiu alguma coisa antes e não valorizou. E não valorizou, deixou... Achou que não era nada, que era uma indisposição gástrica, etc. e tal. E quando a pessoa foi procurar o atendimento médico, já estava com um quadro, né, estabelecido e, às vezes, com um tempo de evolução já um pouco dilatado, que dificulta, né, a recuperação do músculo cardíaco, por exemplo, no caso do infarto. Jéssica, o que temos aí? Doutor, e é exatamente essa pergunta que a nossa audiência traz aqui para a gente também, né? De quais são os principais sintomas, assim, antes de ter um infarto, né? Se a gente consegue listar, assim, alguns, sabendo que existem diversos casos, né? Quais são os principais sintomas, assim, que para que a pessoa perceba que ela está tendo algum problema de coração? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Porque a gente precisa educar a população para reconhecer os sinais precoces, tanto do infarto do miocárdio quanto do acidente vascular cerebral também, do famoso AVC. O infarto do miocárdio, né, tem uma manifestação clássica, né, que está nos livros de cardiologia, que é uma dor no peito,
ou nesse osso aqui do peito chamado de externo. Normalmente, ou na maioria das vezes, é uma dor em aperto, que surge geralmente subitamente, em repouso. Pode estar associada a náusea, a vômitos, a suor frio. Eventualmente pode se irradiar para o braço direito ou o braço esquerdo, ou ambos os braços. Ah, pode ser ambos os braços, Às vezes se manifesta nas costas, às vezes também ela sobe para a mandíbula. Às vezes não é uma dor em aperto, às vezes é uma queimação, é uma sensação, uma dor de difícil descrição. Então, assim, existe o clássico, né, o tradicional, mas existem variantes em relação aos sintomas. Então, sempre que apresentar algum sintoma súbito, sem uma razão aparente, que tenha essas características no peito, às vezes é na boca do estômago também, né? Às vezes pode ser nas costas, mas uma dor em peso, ou em aperto, ou em queimação, que tem essa localização, que se irradia para os braços ou eventualmente para a mandíbula, que está associado a náusea, vômito, suor frio, fique alerta. Procure um serviço de emergência, porque existe uma chance de você estar tendo um infarto do miocárdio, e é importante a gente ressaltar que o atendimento do infarto nas primeiras horas do início dos sintomas, idealmente nas primeiras 6 horas, faz com que, se esse paciente for submetido, por exemplo, a um tratamento por catéter imediato, que o salvamento do músculo cardíaco seja máximo e a sequela desse infarto seja mínima. Então, o reconhecimento precoce dos sintomas do infarto e a procura para um atendimento de emergência são fundamentais para garantir a vida dessa pessoa e o mínimo possível de sequelas. Importantíssimo, Jéssica. E nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com muito mais, desmistificando aí sobre os assuntos do coração com o Dr. Gilberto Nunes. Lembrando que você pode também participar ao vivo através do YouTube da RDC TV e também pelo Facebook ou através do nosso Instagram do programa @tudoporvocê. Dr. Gilberto, a Deise Tolfo pergunta por que médicos não solicitam exame formalmente. É uma doença silenciosa, sei que é uma doença de criança, mas muitos adultos só descobrem quando tem um AVC, mesmo quando a pressão está normal. Eu não entendi qual é a doença que... Porque os médicos não solicitam exames formalmente sobre o coração, mesmo quando são crianças ou não tem histórico de doenças do coração, né? Na realidade, a solicitação de algum exame específico cardiológico em crianças é basicamente quando o exame clínico, né, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, sugere a presença de alguma cardiopatia congênita, que é uma má formação congênita do coração. Para se poder fazer a prevenção do acidente vascular cerebral e do infarto, não é preciso nada mais do que exames de laboratório, né? E uma análise do estilo de vida daquela pessoa, né? Frequentemente, as crianças, os níveis de colesterol são relativamente normais, mas se essa criança está com sobrepeso, não se exercita, se alimenta de maneira inadequada, está exposta no ambiente onde, por exemplo, pessoas fumam, isso tem uma implicação que a gente deve intervir ou deve orientar a fazer uma modificação desse estado de coisas. Então, na realidade, na infância e na adolescência, evidentemente que problemas podem se iniciar nessa fase, mas o mais importante são exames de laboratório simples, eventualmente um eletrocardiograma para se descartar alguma cardiopatia congênita, o exame clínico, mas é falar sobre prevenção, né? Aí eu acho que a coisa mais importante para a maioria das crianças que não tem nenhuma doença de nascença é a gente começar a falar de prevenção e de o que é um estilo de vida saudável. E aí os pais são diretamente responsáveis com certeza, por isso, né? Certamente. E o exemplo, né? E inclusive pode haver o contrário, a criança contaminar no bom sentido os pais. E vem acontecendo muito isso, que tem acontecido. doutor, né? E ela começar a cobrar dos pais que eles mudem a alimentação, que eles façam atividade física, percam peso e essas coisas todas que são super importantes. Que maravilha, Jéssica. E, na verdade, aqui teve um probleminha de digitação, né? Porque o nome do exame era foramen oval. Então, acho que isso muda um pouco a pergunta, né, doutor? Sim, não. O foramen oval é uma outra situação que, inclusive, vai ser abordado num dos programas futuros que nós vamos fazer. O foramen oval é uma malformação congênita muito comum. Ela acontece em mais ou menos 25% da população.
Tá? Na maioria dessas pessoas não é um problema, não vai causar nenhum problema, mas existem casos de pessoas jovens com idade em torno de 30 anos, abaixo dos 50 anos, que apresentam um acidente vascular cerebral e que as outras causas mais comuns do AVC são descartadas. A pessoa não fuma, não é hipertensa, não tem colesterol e, dependendo da característica desse forame oval, que é identificado através de um exame chamado ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração, se esse forame oval tem algumas características anatômicas de risco, ele pode estar implicado na origem desse acidente vascular cerebral, porque eventualmente ele pode permitir a passagem de pequenos coágulos que existem nas pernas e que normalmente vão para o coração e daí para o pulmão e são eliminados. Eles podem passar através desse defeito que comunica o lado direito do coração com o lado esquerdo, passar para a circulação arterial e ocluir uma artéria no cérebro. Então, nesses casos, também é uma coisa que eu vou abordar no programa posterior, existe um tratamento por catéter muito eficaz, né, que é a oclusão desse defeito através do implante de uma prótese. Então, isso já está reconhecido que em diretrizes médicas, que é um tratamento de primeira escolha naqueles adultos jovens que têm um acidente vascular cerebral documentado e que não possuem nenhuma outra causa para esse problema. Então, e tem, além disso, um forame oval com características anatômicas de risco. Nesses casos, o fechamento percutâneo elimina o problema e faz com que a pessoa não precise ter uso de medicação a longo prazo. E é um procedimento relativamente simples, doutor? É muito invasivo? A recuperação dele, como que se dá? É um procedimento extremamente simples, rápido de ser feito. É um procedimento invasivo porque a gente precisa puncionar uma veia na região da virilha. Mas é um procedimento que muitos pacientes eu dou alta no mesmo dia. A gente faz de manhã o procedimento, início da noite o paciente vai para casa. A recuperação é extremamente rápida, volta às atividades normais no dia seguinte ao procedimento e em 30 dias no máximo está liberado para fazer qualquer tipo de atividade física. Então é um procedimento de baixíssimo risco, é invasivo, mas o desconforto associado a esse procedimento é mínimo e o mais importante que isso, ele é extremamente eficaz em evitar que essa pessoa possa ter um novo acidente vascular cerebral. Nossa. E não está associado também à necessidade de uso de medicações como anticoagulantes, que têm problemas, e antiplaquetários, que podem ter efeitos colaterais quando usados a longo prazo. Nossa, doutora, é revolucionário, vamos dizer assim. Se a gente pensar há poucos anos atrás, né, o que a gente tinha aí para lutar contra isso, não tem nem como comparar, doutor. Os procedimentos por catéter, né, não só em cardiologia, mas na neurologia, na cirurgia vascular periférica também, revolucionaram o tratamento das doenças cardiovasculares. Isso é a realidade. Hoje em dia, a necessidade de se fazer uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco, por exemplo, é infinitamente menor do que era há vários anos atrás. Porque a gente consegue resolver de maneira extremamente simples, menos invasiva e com uma recuperação muito mais rápida através de uma diversidade de procedimentos por catéter que estão disponíveis hoje em dia e que estão consagrados, no sentido de que foram testados em estudos clínicos, mostraram a segurança, mostraram que realmente funcionam em comparação, por exemplo, com a cirurgia e outros tratamentos, então já estão estabelecidos como a primeira opção para muitos casos de pacientes com doenças cardiovasculares. Isso também vai ser abordado com um pouco mais de profundidade em programas que virão ao longo das próximas semanas, mas é importante também desmistificar a questão do cateterismo cardíaco e dos procedimentos por catéter. Ainda as pessoas têm receio? Existe o medo ainda em fazer alguns procedimentos? Tem. E é uma coisa que, é uma coisa curiosa, porque as pessoas têm medo de um procedimento que, na realidade, é para fazer um diagnóstico de uma doença potencialmente séria e para se indicar o tratamento adequado. Ou seja, a pessoa deveria ter medo da doença e não do método diagnóstico, que é o cateterismo cardíaco. Mas, infelizmente, as pessoas têm medo. A gente tenta esclarecer. Então, dos objetivos dos quadros que virão a seguir é tentar desmistificar isso, para mostrar a importância de fazer esses exames, evidentemente quando bem indicados, né? Não é uma panaceia, mas existem casos que têm indicação precisa e precisa ser feito, porque isso vai mudar o tratamento que essa pessoa vai ser submetida, né? Então, assim,
o cateterismo cardíaco hoje é um exame de rotina, é feito de ambulatório, risco baixíssimo de complicações, recuperação imediata. A gente faz, eu fui um dos pioneiros aqui no nosso estado e no Brasil de fazer esses procedimentos cardiológicos por catéter através do punho, em que a recuperação é muito mais rápida, o risco de complicações é muito menor. Então, a mensagem que fica e que vai ser batida de uma maneira mais intensiva no futuro é de que não tenha medo do procedimento. É um exame, né? O cateterismo cardíaco normalmente se refere a um exame diagnóstico para ver as coronárias. Não tenha medo. Quando ele for indicado pelo seu médico, é porque existe necessidade e o benefício de fazer esse exame é infinitamente maior do que eventuais riscos que hoje em dia são mínimos. Então, não tenha medo, siga as orientações do seu médico e tenha na cabeça que os procedimentos por catéter revolucionaram a medicina cardiovascular nos últimos anos. Jéssica, e tudo por você aí contribuindo por essas informações, né? Com o doutor Gilberto todas as terças-feiras aqui. É uma forma que a gente tem aí de levar grandes e verdadeiras informações que vão transformar a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza, Jéssica. Tenho certeza também, trazendo muitos conteúdos de relevância, de interesse público, né? E de saúde, o que é mais importante, né? Manter a nossa audiência aí informada sobre todos os aspectos de saúde. E falando em audiência aqui, o pessoal continua aqui, né? Mandando perguntas para o doutor Gilberto. Aqui o Cristiano Guedes pergunta se o colesterol alto e a relação com problemas cardiovasculares. Como tratar, doutor? O colesterol está na origem, né, da aterosclerose. A aterosclerose, o que é? O depósito gradual de gorduras na parede das artérias, que podem ser do cérebro, do pescoço, as carótidas, as coronárias que irrigam o músculo cardíaco, as artérias que irrigam os rins e as artérias das pernas também. Certo? Já está demonstrado uma relação causal entre o aumento de nível de colesterol, especialmente o colesterol chamado ruim, que é o LDL colesterol, e a ocorrência de doenças cardiovasculares. Certo? Hoje em dia nós temos tratamentos extremamente eficazes para se reduzir os níveis de colesterol. Existem uma série de medicamentos tomados pela boca por via oral que são muito potentes em reduzir os níveis do colesterol ruim. E mais recentemente existem também medicações injetáveis, anticorpos monoclonais, que são administrados 1 ou 2 vezes por mês e que podem ser empregados naqueles pacientes que são resistentes, por exemplo, às medicações tomadas por via oral. Então, esses anticorpos monoclonais, eles são extremamente potentes e conseguem fazer com que, mesmo em casos mais difíceis do colesterol responder ao tratamento convencional, faça com que a gente consiga reduzir os níveis a níveis que estão recomendados nas diretrizes médicas de prevenção. Então, tem uma série de tratamentos, é só procurar o seu médico, o seu cardiologista para se informar sobre eles. Doutor, e bem importante também que as pessoas voltem aos seus médicos, né? Tem uma frequência, porque tem pessoas que tomam o mesmo medicamento de 20 anos atrás, nunca mais senti nada, estou bem, não preciso procurar meu médico. E aí a gente vê quantas coisas novas tem, né? Com certeza. Quantos medicamentos novos que vão estar ajudando bem mais esse paciente. Exatamente, porque hoje em dia a gente tem medicações que são mais potentes do que as anteriormente, com menos efeitos colaterais. E mais importante do que isso, existe uma série de medicações para doenças do coração, como insuficiência cardíaca, como aterosclerose de coronária, medicações recentes que diminuem a ocorrência de morte súbita, de infarto, de insuficiência cardíaca, de necessidade, por exemplo, nos casos de insuficiência cardíaca, de fazer transplante cardíaco. Então, são medicações de última geração e que, além de controlar os sintomas, eles têm um efeito positivo em reduzir as complicações a longo prazo dessas doenças e, consequentemente, a mortalidade. Cabe ressaltar que, embora as doenças cardiovasculares ainda sejam a principal causa de morte em adultos, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, que a mortalidade por doenças cardiovasculares tem se reduzido ao longo do tempo. E isso por causa da prevenção, do uso dessas medicações e outras que eu comentei anteriormente, e certamente também por causa da cirurgia cardíaca e dos procedimentos por catéter. Então, esse combo todo, né, quando bem aplicado, consegue fazer com que a gente consiga vencer a batalha contra as doenças cardiovasculares. Nossa, uma ótima notícia aí, Jéssica.
Exatamente, doutor Gilberto, e a gente quer saber alguns spoilers aí do que vem para as próximas terças-feiras, né, com o quadro Cardiologia. Num primeiro momento, né, a ideia foi justamente desmistificar os procedimentos por catéter, que são procedimentos invasivos, como eu comentei, né, porque envolvem, né, a colocação de um catéter dentro do sistema vascular, que pode ser uma veia, pode ser uma artéria, mas o que eu quero ressaltar é a segurança com que esses procedimentos são feitos hoje em dia, os benefícios inegáveis que eles têm numa série de doenças cardiovasculares, e aí não estou falando só de obstrução de coronárias, estou falando de defeitos congênitos, estou falando inclusive do próprio forame oval, que nós já comentamos anteriormente, doenças de válvula, que antes eram praticamente tratadas apenas com cirurgia, hoje nós temos tratamentos extremamente eficazes para, por exemplo, estenose da válvula aórtica, que é uma doença que acomete pacientes idosos, preferentemente. Existem terapias também para tratamento de insuficiência cardíaca, dispositivos implantáveis que ajudam os pacientes que têm insuficiência cardíaca, ou seja, coração dilatado, e que fazem com que hoje em dia a necessidade de um paciente ser submetido a um transplante cardíaco tenha se reduzido de maneira significativa, porque esses dispositivos associados com medicamentos reduzem mortalidade, né, e melhoram a qualidade de vida. Então, como eu falei, além da revolução de medicamentos que aconteceu na cardiologia e vem acontecendo até hoje, os procedimentos para o catéter realmente têm mudado o panorama do tratamento de doenças que não respondem à medicação. Então, o objetivo dos quadros que nós vamos apresentar a partir da próxima terça-feira é justamente fazer um apanhado geral sobre o que tem de mais importante, o que tem de mais moderno nos tratamentos por catéter, os benefícios, os riscos e, especialmente, né, o que eles podem oferecer de benefícios para os pacientes. Não, muito importante, doutor, e eu quero agradecer muito a confiança do senhor aqui com o programa, tudo por você, porque é uma honra tê-lo aqui no programa, um profissional tão qualificado, tão reconhecido, e só vem a somar, com certeza, né, e fazer um trabalho lindo aí, que é informar, comunicar aí a audiência, né, prestar essa informação, eu acho fundamental nos dias de hoje. Então, muito obrigada, doutor, pela confiança, e tenho certeza que o trabalho vai ser lindo e um caminho longo pela frente, teremos juntos. Com certeza. Eu queria te agradecer, André, pela oportunidade. Acho que essa interação vai ser muito importante, né? E o objetivo é justamente esse, é poder esclarecer as pessoas, né, sobre o que são as doenças cardiovasculares, o que a gente pode fazer hoje em dia, as inúmeras possibilidades de tratamento e que elas tenham isso na sua mente, que a gente precisa cuidar bem do coração. Certo? O coração é o centro da vida. Então a gente precisa cuidar, e não é só quando ele começa a reclamar, vamos dizer assim. É muito antes disso, para justamente evitar que ele possa nos causar sustos no futuro. Perfeito, doutor. Nós vamos querer que o senhor volte ao vivo também, com uma entrevista mais longa, né? Eventualmente venha para responder a nossa audiência aí. Com o maior prazer. Né? Então, a partir da semana que vem, doutor Gilberto com o quadro Cardiologia, todas as terças-feiras, aqui no Tudo por Você. Muito obrigada, doutor. Obrigado, André, pela oportunidade. Muito obrigada.